Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. A aula de hoje é sobre razão e proporção. Se você tem dúvida nesse conteúdo, fique comigo. Então, nesta aula nós vamos estar falando sobre razão e proporção. Porém, nesta aula eu vou estar falando com vocês mais sobre razão, porque esta aula vai ter duas partes. Então, essa é a primeira parte e na segunda parte, que é a próxima aula, eu vou estar falando sobre proporção. E o que é uma razão? Uma razão, ela é dada pelo quociente entre dois números, ou seja, a divisão entre dois números, na qual nós devemos respeitar a ordem em que eles foram dados. A razão pode ser representada na forma fracionária, decimal ou percentual, que é na forma de porcentagem. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo aqui de uma razão de 15 dias para 30 dias. Então, quando nós falamos de razão, nós estamos fazendo uma comparação entre grandezas. E aqui nós temos, então, essa razão na forma fracionária. Então, 15 sobre 30. Então, aqui foi falado que nós devemos observar a ordem em que eles foram dados. Então, se falou para nós que a razão é de 15 para 30, então, 15 que vem primeiro é o numerador. E o 30 que veio depois é o denominador. Então, 15 30avos é a razão aqui de 15 dias para 30 dias. E na forma decimal é igual a 0,5. Na forma decimal é a divisão de 15 por 30, que é igual a 0,5. E na forma percentual, que é a forma da porcentagem, nós multiplicamos esse número decimal por 100. 0,5 vezes 100 é igual a 50%. Então, quer dizer que 15 dias de 30 dias corresponde a 50%, ou seja, a metade de um mês. E vamos pensar agora numa comparação em relação a dinheiro. Vamos pensar 30 reais de 100 reais. Então, 30 sobre 100. Nós vamos colocar aqui, ó, 30 sobre 100. A razão de 30 reais em relação a 100 reais. Então, na forma decimal, nós vamos dividir por 100. Então, nós contamos as casas decimais. 1, 2 casas decimais. 1, 2. Vamos colocar a vírgula. Vai ficar 0,3. E na forma de porcentagem, nós multiplicamos esse número decimal por 100. E aí, contamos duas casas para a direita, vai ficar 30%. Então, 30 reais de 100 reais corresponde a 30% desse valor, então. Então, quando falarmos de razão, é sempre uma comparação entre grandezas. E eu trouxe aqui uma observação importante para vocês. Em uma razão, o denominador tem que ser diferente de zero, ou seja, não existe, uma fração com denominador zero, porque não existe uma divisão por zero. Se aqui fosse zero, não teria como nós dividirmos 15 por zero. Então, o denominador vai ser sempre diferente de zero. Na próxima parte, vamos fazer algumas atividades para que fique mais claro para vocês. Agora eu trouxe para vocês um exemplo referente ao preparo de um suco, onde vocês vão poder observar sobre razão e proporção. Quando nós compramos suco concentrado, vem explicando para nós qual a parte de suco concentrado que nós vamos usar e qual a parte de água que nós vamos usar para preparar esse suco. E aqui eu tenho um exemplo. Misture uma parte de suco concentrado com 5 partes de água. Adoce a gosto. Então, esse exemplo vem nos falando que nós devemos usar uma parte de suco concentrado para 5 partes de água. E nós podemos representar dessa forma também 1 para 5 ou a fração 1/5. E agora nós vamos pensar no preparo deste suco utilizando copos. Então, aqui nessa coluna temos copos de suco concentrado e nessa coluna temos copos de água. Então, vamos colocar um copo de suco concentrado. Então, nós vamos ter que colocar 5 copos de água. Se nós colocarmos 2 copos de suco concentrado, nós vamos colocar 10 copos de água. 3 copos de suco concentrado, vamos colocar 15 copos de água. 4 copos de suco concentrado, nós vamos usar 20 copos de água. E aí vocês percebem que nós estamos aumentando tanto a quantidade de copos de suco quanto copos de água numa mesma proporção. Quando nós dobramos a quantidade de copos de suco, nós dobramos também a quantidade de copos de água. E assim por diante. Aqui nós triplicamos a quantidade de copos de água, triplicamos também a quantidade de copos de suco concentrado. Então, isso é uma proporção. Proporção é quando nós aumentamos ou diminuímos duas grandezas numa mesma proporção. E agora nós vamos pensar na razão.
que nós temos a razão 1/5. Então, eu vou colocar aqui do lado essa fração. Essa fração 1/5, ela é igual à fração 2/10. Representam a mesma quantidade, que é igual também à fração 3/15, que é igual à fração 4/20. Todas essas frações são frações equivalentes. Se nós simplificarmos cada uma dessas frações, nós vamos voltar aqui na fração 1/5. Então, quer dizer que a quantidade de copos de suco e a quantidade de copos de água podem mudar, mas a razão entre elas continua a mesma, continua 1/5, ou seja, de uma parte para 5 partes, né? Uma parte de suco concentrado para 5 partes de água. Então, a razão não muda. Então, nesse exemplo, vocês puderam observar sobre proporção e sobre razão. Próxima parte, vamos fazer mais um exemplo. Vamos lá resolver esse exemplo? Num tanque de combustível, há 5 litros de álcool e 30 litros de gasolina. Determine as razões das medidas. Na letra A está pedindo a razão do álcool para a gasolina. Então, no numerador vai ficar a quantidade de álcool e no denominador vai ficar a quantidade de gasolina. Então, quantidade de álcool é 5, quantidade de gasolina, 30 litros. Então, ficou a fração 5/30. E agora nós vamos simplificar essa fração. Vamos dividir por 5. 5 dividido por 5 igual a 1. 30 dividido por 5 igual a 6. Então, a razão do álcool para a gasolina é a fração 1/6, ou seja, uma parte de álcool para 6 partes de gasolina. Na letra B, que era a razão da gasolina para a mistura. Então, a gasolina, 30 litros. E a mistura? A mistura é a soma dos dois, do álcool e da gasolina. Então, 30 mais 5 igual a 35. Então, gasolina vai ficar no numerador, 30, e a mistura vai ficar no denominador, que é igual a 35. É a soma do álcool com a gasolina. E agora vamos simplificar essa fração também por 5. 30 dividido por 5 igual a 6, 35 dividido por 5 igual a 7. Então, quer dizer que a razão da gasolina para a mistura é a fração 6/7, ou seja, 6 partes de gasolina para 7 partes da mistura. Na letra C, quer do álcool para a mistura. Então, do álcool é 5 litros e a mistura 35 litros. Então, vamos fazer aqui a fração 5/35. E também vamos simplificar essa fração por 5. 5 dividido por 5 igual a 1. 35 dividido por 5 igual a 7. Então, a razão do álcool para a mistura é a fração 1/7, ou seja, uma parte de álcool para 7 partes da mistura. Na próxima parte, vamos fazer mais uma atividade. Vamos lá resolver esse exemplo? Escreva a razão na forma simplificada. Na letra A, nós temos 8 meses para 1 ano. Então, vocês percebem que nós temos meses e ano. Então, nós temos que transformar ano para meses para que fique na mesma unidade de medida. Então, vai ficar 8 sobre 1 ano corresponde a 12 meses. Então, vai ficar 8/12. E agora, vamos simplificar essa fração dividindo por 4. 8 dividido por 4 igual a 2 e 12 dividido por 4 igual a 3. Então, ficou a fração 2/3. Na letra B, nós temos um dia para 16 horas. Vocês percebem que nós temos 16 horas e um dia. Então, quantidade de horas é menor que um dia. Então, nós vamos transformar dia para horas. Um dia corresponde a 24 horas. Então, vamos colocar 24 sobre 16. E agora, vamos simplificar essa fração. Podemos dividir por 8. 24 dividido por 8 é igual a 3 e 16 dividido por 8 é igual a 2. Então, ficou a fração 3/2. E agora, na letra C, nós temos 350 gramas para 1 quilo. Então, quantidade de gramas é menor que 1 quilo, então nós vamos transformar 1 quilo para gramas. Então, vai ficar a fração 350 sobre 1 quilo corresponde a 1.000 gramas. E agora, vamos simplificar essa fração. Vamos eliminar esse zero com este zero, que nós já estamos simplificando por 10. E agora, vamos dividir por 5. 35 dividido por 5 igual a 7. 100 dividido por 5 igual a 20. Ficou a fração 7/20. Na letra D, nós temos 45 minutos para 2 horas. Então, nós vamos transformar
horas para minutos. Então, vai ficar 45 sobre 2 horas corresponde em minutos a 120 minutos. Cada hora corresponde a 60 minutos. E aqui nós temos 2 horas, então 2 vezes 60 igual a 120. E agora vamos simplificar por 5. Vamos dividir então por 5. 45 dividido por 5 igual a 9. 120 dividido por 5 vai ser igual a 24. Porque 5 vezes 24 é igual a 120. Então, ficou a fração 9/24. Mas ainda tem como nós simplificarmos mais uma vez. Podemos simplificar por 3 ainda. 24 ainda divide por 3. E 9 também. 9 dividido por 3 igual a 3. 24 dividido por 3 igual a 8. Então, ficou a fração 3/8. Na letra E, nós temos 40 centímetros para 8 metros. Então, 40 centímetros é menor que 1 metro, então nós vamos transformar 8 metros para centímetros. Então, vai ficar a fração 40 sobre 8 metros. Cada metro tem 100 centímetros e 8 vezes 100 é igual a 800. E agora vamos simplificar. Vamos cortar este zero com este zero. Nós já estamos simplificando por 10. E agora vamos dividir por 4. 4 dividido por 4 igual a 1. 80 dividido por 4 igual a 20. Então, ficou a fração 1/20. Então, sempre que pedir para vocês escreverem a razão, vocês têm que observar se as grandezas estão na mesma unidade de medida. Se não tiver, vocês têm que transformar uma delas para que fique na mesma unidade de medida, para depois vocês escreverem a razão. Pessoal, termino por aqui a aula de hoje então. Espero que vocês tenham compreendido sobre razão e proporção. E eu espero você na próxima aula, onde estarei falando mais sobre proporção. Se você gostou dessa aula, curta e compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos que eu postar. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.